Boa tarde, povo de Deus, sejam bem-vindos. Eu, Rico, tô vendo aqui, né? Percebi que teve ausente algumas vezes. Eu sei, eu entendo que tem pessoas que, né, devido a algumas atividades que fazem, exercem em casa, às vezes fica meio complicado, né? Estar nesse horário das 3 horas. Mas sejam bem-vindos, todos vocês que chegaram depois, que eu já estava rezando. Deus abençoe cada um de vocês, sejam bem-vindos a essa live, tá bom? Uma boa tarde para todos vocês, que bom ter vocês aqui conosco, mais uma vez, rezando. Juntos estamos unidos em oração, fazendo uma corrente de oração. E essa corrente não se quebra, porque estamos unidos pela oração. Então vamos ao Evangelho do dia. Hoje nós estamos na terça-feira, na 11ª semana, né, do tempo comum. E hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 48, que é a continuação, né, de ontem, né? Nós estamos lendo ele já tem uma semana que nós já estamos lendo, já está indo para a segunda semana, né, que nós estamos lendo este capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eita, travou? Ixi, voltou normal? Ah, bom, então vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Vamos lá. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ontem eu, tornei a lembrá-los que o capítulo 5... ele é, na verdade, o início do sermão. E o sermão da montanha, ele continua, ele se prolonga, ele é extenso. Ele vai ao capítulo 6, depois do capítulo 7 também continua o sermão da montanha. E dentro do sermão da montanha, Jesus inicia falando das bem-aventuranças e em sequência vai ensinando aos seus discípulos, a todos aqueles que estão à sua volta, a necessidade de compreender que para chegar ao céu, ou seja, para ser um bem-aventurado, para ser feliz e alcançar a morada do reino de Deus, é preciso observar as suas leis, os seus mandamentos, observar tudo aquilo que ele está ensinando. E hoje, nesse trecho que nós estamos ouvindo, nessa perícope, que nós chamamos o termo certo na teologia bíblica, é perícope. Então, nessa perícope do capítulo 5, versículo 43 e 48, nós encontramos algo que é muito caro para nós e muito importante para a nossa caminhada de cristãos, que é o tema do amor. E que Jesus ele dá o cerne de todo o ensinamento das bem-aventuranças neste trecho. Por quê? Porque é um tema muito caro a nós e muito importante para nós cristãos que desejamos ser felizes, ser chamados de bem-aventurados e de alcançarmos o reino de Deus. Por quê? Porque ele começa dizendo assim no texto, ontem eu já falava alguma coisa sobre isso, e hoje acentuamos assim com mais força esse tema que ontem eu já falava alguma coisa. Mas hoje ele diz assim, logo no início, lá no versículo 43, ele diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito. Novamente, ele repete aquilo nesse texto, no Sermão da Montanha. Jesus vai repetir várias vezes esse termo
Vós ouvistes o que foi dito. Mais para frente, você vai ouvir ele dizendo assim: vós ouvistes o que foi dito pelos antigos. Que já não era assim simplesmente algo que estava escrito, mas alguma coisa que já estava sendo passada de geração em geração. Não algo escrito, mas algo que era tradição oral. Nesse momento aqui, ele está falando de algo que está escrito. Então, olha, Jesus diz assim: ó, vós ouvistes o que foi dito. O que foi dito, o que estava escrito lá atrás. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui, Jesus está retomando algo que já estava escrito. Mas algo que estava escrito e dito de uma forma assim como aquela lei que ontem, né? Ontem eu dizia no trecho. Existia no Código Hammurabi aquela lei de talião que ontem nós falamos. Olho por olho, dente por dente. Isso aqui Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram que muitos disseram que deveria ser feito. Você deve amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Mas Jesus reverte isso. Ele traz o cerne daquilo que é o essencial da bem-aventurança. Ele diz, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Aqui é o cerne de todas as bem-aventuranças. Por quê? Porque Jesus está querendo dizer, olha, o cerne desse discurso é bem claro. Nós precisamos aprender mais do que nunca a amar quem são os nossos inimigos. Se nós temos inimigos, se temos aqueles que nos percebem, que nos fazem mal, nós não podemos odiá-los e nem pagar o mal com o mal. Lembra de ontem, do evangelho de ontem. Eu não posso pagar o mal com o mal, mas eu tenho que pagar o mal com o bem. Então, isso é amar. Então, Jesus hoje diz bem claro no evangelho, olha, vós ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É totalmente contrário àquilo que o próprio Jesus já tinha dito em outra passagem do evangelho que nós já ouvimos. Amai o seu próximo como a si mesmo. E João também vai dizer isso para nós, né? Como é que você diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu próximo que você vê? Então você é mentiroso. Então Jesus está batendo em cima de uma tecla que é algo importantíssimo para a vida de um cristão, de seus discípulos e discípulas, que é amar. Amar como Jesus amou. Lembra da música de Padre Zezinho que eu já fiz uma reflexão aqui, até, né, falei dessa música, né, da criança que vai diante dele, pergunta, né, o que tinha um trabalho de escola para fazer, e aí pergunta e tal. Amar como Jesus amou. Amar incondicionalmente, não amar convencionalmente. Não é amar quando me convém, mas é amar sem condições, incondicionalmente. Amar a todos, porque esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Amar incondicionalmente. E Daniela que travou, porque diminuiu aqui. Quando vai caindo o número de está pausando. É a internet. Essa é a internet abençoada. Então, continuando. Então é isso. A gente perceber que não é um amor que me convém. Não é amar quando me convém. É amar incondicionalmente. Porque esse é o amor de Deus para conosco. Não é um amor que convém. É um amor que é incondicional. E é isso que Jesus ensina aos seus discípulos e ensina a nós. Dizendo, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis o quê? Filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Isso aqui é muito interessante, essa comparação que Jesus fala. Por que essa comparação que Jesus faz? É uma comparação perfeita. Por quê? Deus nos amou primeiro. Deus dá o primeiro passo e nos ama primeiro. Ele, quando São Paulo diz isso, né? Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus veio e nos amou por meio de seu Filho, nos libertando, nos fazendo amizade conosco. Deus se tornou amigo de nós novamente, mesmo quando nós não éramos
amigos de Deus, nós éramos inimigos. Então, quando Jesus fala aqui no texto, lá no versículo 45, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Então, ou seja, Deus não olha para a nossa condição de pecador e não olha para a nossa condição de inimizade, mas Ele se faz amigo, se faz próximo de nós e nos ama. Deus nos ama com amor incondicional, não com amor condicional. Ele não está condicionado a nos amar, mas pelo contrário. Não é que convém a Deus me amar, não, pelo contrário. Deus me ama sem esperar nada em troca. Um amor livre, incondicional. Então, ou seja, se Ele que é Deus faz o sol nascer sobre quem é bom e quem é mau, é porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz chover sobre só os justos e os injustos Ele deixa morrer. Não, pelo contrário. Deus olha para todos nós. Deus realiza as graças e as bênçãos sobre todos nós, independente daquele que é bom e que é mau. Independente daquele que é justo e injusto. Se Ele que é Deus faz isso, nós, para nos tornarmos seus filhos amados, nós precisamos, seus discípulos que creem na Tua palavra, que seguem os seus ensinamentos, nós precisamos amar incondicionalmente também. Precisamos amar a quem nos faz o mal, porque não posso pagar o mal com o mal, mas o mal tem que ser pago com o bem, porque é a melhor forma de eu convencer o outro a se aproximar e a se converter, porque isso significa que eu me converti e que eu estou levando o outro também ao processo de conversão. Então isso Jesus está nos ensinando hoje no texto, nessa perícope do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Jesus está dizendo bem claro para nós, olha, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque Deus não faz exceção de pessoas. Deus nos ama todos. Deus ama a todos. Independente daquele que acredita ou não, daquele que tem fé em Deus ou não, daquele que faz o maior de todos os crimes. Você imagina que aquela pessoa que já cometeu tantas atrocidades, que já matou centenas de pessoas, que tem uma lista quilométrica de crimes nas suas costas. Você acha que Deus não ama essa pessoa? Pelo contrário, Deus ama. Porque Deus quer que essa pessoa se converta, mude de vida. Esse é o caminho do discipulado com o Senhor. E essa é a maior graça que o Senhor espera de nós. Ou seja, o Senhor quer que nós nos convertamos. A conversão faz parte do caminho do discipulado com o Senhor. E se nós não prestarmos atenção nisso, nós estamos agindo totalmente contrário àquilo que nós deveríamos ser. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Discípulos do Senhor. Então, quem procura seguir esse caminho do Evangelho, vai buscar viver essa conversão. E o processo de conversão inclui amar aqueles que me fazem mal. Amar aqueles que me perseguem, rezar por aqueles que me odeiam. E não fazer o contrário, e não pagar com a mesma moeda aquilo que me fazem de errado, de ruim. Eu tenho que mostrar que eu sou superior. Lembra que eu dizia ontem? Eu tenho que mostrar que eu sou superior, por quê? Porque eu estou no processo de conversão, e eu sou filho de Deus. Eu ouço a sua palavra, eu busco viver a sua palavra. Então se eu sou filho de Deus, se eu busco a sua palavra, se eu tento fazer aquilo que a sua palavra nos pede, então eu tenho que dar testemunho dessa verdade. Dando testemunho dessa verdade, dizendo quem eu sou. Filho de Deus, seguidor da palavra, tento dar testemunho. Fazendo isso, nesse processo, eu vou ser diferente. Com isso, eu estou mostrando que eu estou em conversão, que eu estou no processo de conversão, e estou ajudando meu irmão e minha irmã a voltar para o caminho do Senhor e a se converter também. E esse é o grande desafio do cristianismo. Esse é o grande desafio do cristão, seguir o Senhor. Esse é o grande desafio. Por quê? Porque para nós, para muitos, no geral, a dificuldade maior é amar quem me faz mal. Porque é muito fácil. Jesus até diz aqui, né? Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Ou seja, é muito fácil eu amar aqueles que fazem o bem para mim. É muito conveniente. Isso é um amor convencional. Não é um amor incondicional. É um amor que me convém. Por quê? Porque são pessoas que estão à minha volta que me fazem sempre o bem. Agora, quando aparece uma pessoa que pisa no meu pé,
quando aparece alguém que me machuca, alguém que faz o mal para mim, é aí que entra o desafio. Eu lembro do Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, quando ele foi ao presídio, né? A cadeia, para perdoar aquele homem que tentou matar ele. Nós temos os exemplos de grandes santos da igreja, né? Nós temos um exemplo belíssimo, que é o exemplo de Santa Inês, se eu não me engano, Santa Inês, Santa Bárbara e Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, que inclusive vamos celebrar agora, iremos celebrar no dia 6 agora do mês que vem. Santa Maria Gorete, a história diz assim, que a história dela de Santa Bárbara e de Santa Inês é muito parecida, né? Santa Maria Gorete, ela perdoou o homem que tinha ferido ela, o homem que tinha atentado contra a virgindade dela, que tinha tentado matá-la. Então, isso é de fato viver a palavra, viver o evangelho. Isso de fato é entender aquilo que Jesus disse no evangelho de hoje. Não é amar por conveniência, mas é amar incondicional, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama a nós na medida que nós tratamos a Ele da mesma forma. Por quê? Porque se Deus, porventura, fosse nos amar segundo a proporção do que nós fazemos, nós talvez não teríamos amor de Deus, não. Porque se fosse fazer uma comparação numa balança de como Deus nos ama em relação à quantidade de erros e pecados que nós cometemos, em as nossas atitudes, nós não teríamos condições nenhuma de pesar na balança isso, não. Com certeza o nosso lado pesaria muito mais. Por quê? Porque Deus não faz isso conosco. Pelo contrário, porque Deus sempre é misericordioso e amável com cada um de nós. Porque o seu amor é um amor de esperança. É um amor incondicional, um amor que espera, um amor que espera que nós mudemos, que nós nos convertemos. A cada passo, a cada momento que ouvimos a tua palavra. Quando eu estava ouvindo esse evangelho hoje, eu estava pensando em uma música, né? Tem uma música que o padre Fábio de Mello canta, que é Humano Demais. Ela fala um pouquinho desse evangelho. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de realizar esse gesto que é importante para a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Nós temos uma dificuldade muito grande com isso, com a questão do amar o próximo de fato. Amar a quem nos faz o mal. É muito fácil amar aqueles que estão à nossa volta, que nos fazem o bem, que estão sempre conosco, que pensam como a gente. Né? Agora, quando é alguém que não faz parte do nosso convívio, alguém que está fora da nossa realidade, alguém que não pensa como nós, alguém que está longe de nós, aí é difícil. Isso é um tema muito caro, muito difícil para nós. Mas não é impossível. E é o que a palavra de Deus nos orienta no dia de hoje. Nós precisamos aprender isso cada dia mais. Isso é processo de conversão, dia após dia. E aí eu lembrava, né, como eu disse, dessa música do padre Fábio de Mello, que ele diz assim, né, sou humano demais para compreender que aqueles que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Ele fala, sou humano demais para compreender, humano demais para entender, humano demais para compreender que aqueles... como é que é? Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Se você conhece essa música, vai entender que o que o autor, né, o padre Fábio de Mello, cantando essa música, ele fala, na letra dessa música, ele fala justamente daquilo que o evangelho de hoje nos diz, né? Nós somos humanos demais, né, para entender, é como se nós tivéssemos dificuldade de entender esse amar de Deus que é incondicional, desse amar de Deus que não faz
que não faz acepção de pessoas, um Deus que faz chover sobre maus e bons, injustos e injustos, o sol aparece para justos e injustos, para maus e bons. Então, ou seja, um Deus que não faz acepção de pessoas e que nos chama para ser seus filhos amados, no discipulado junto com Ele, a amar da mesma forma, a não fazer acepção de pessoas. E isso, nessa música, essa música fala bem isso, né? Aí o autor, o Padre Fábio de Mello, ele fala, né? Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver aquela mulher na multidão, que ele fala da mulher que ia ser apedrejada, que já condenada, aconteceu. Fala de Pedro, né? Vai falando de várias, Zaqueu, ele fala de outras pessoas assim, né? De outros personagens bíblicos. Daí ele diz assim que e aí o refrão é bem pesado, né? Bem forte quando diz, né? Que eu sou humano demais para entender, humano demais para compreender que aqueles que escolhestes e que realmente você quer do teu lado, nós não queremos. Então, ou seja, são justamente os pecadores, são justamente aqueles que nós não queremos rezar por eles, né? Nós, geralmente são esses que Deus escolhe, ou seja, Deus escolhe todos esses, né, que são os pecadores, dando oportunidade de crescimento, dando oportunidade de conversão. Então é justamente essa a ideia do evangelho de hoje, que nós possamos refletir sobre isso, né? Maria das Graças, sabe o que é interessante? Que você colocou aí amar sem medida, é justamente uma fala de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha diz assim, a medida do amor é amar sem medida. Então, ou seja, qual é a medida do amor? É amar sem medida. Então, não tem medida. É amar incondicionalmente. E lembrando que não é convencional. Não é amar quando me convém. Não é amar quem está à minha volta. É muito fácil amar quem eu conheço, quem me ama, quem me dá alguma coisa em troca, quem me retribui. É horrível. É horrível, né? É uma sensação horrível quando você ama alguém e não te dá nada em troca. Mas é justamente aí que você tem que se mostrar superior. Superior amando, justamente porque não vai ter nada em troca. Amar sem esperar que alguém te dê alguma coisa em troca. Porque essa é uma relação verdadeira. A partir do momento que você fica esperando algo em troca para amar, ter condição, então não existe condição. Então não existe amor de verdade, né? Existe sim condição. E quando você coloca condição para amar, já não é incondicional. Ou seja, não é o amor de Deus. É qualquer amor. É um amor passageiro. É um amor conveniente. Então que nós possamos hoje, a partir desse evangelho, nos abrir, né, a esse amor, a esse processo de conversão e a entender que cada dia mais eu preciso amar. E esse amor é o amor que vem de Deus, um amor incondicional. Compreender que essa é a vontade de Deus para nós. Que nosso bom Deus nos dê essa graça, cada dia mais, né? Deixa eu ver aqui, eu tô vendo aqui que pessoas colocaram algumas coisas aqui, passou e eu nem vi. Eu tava refletindo, senão eu ia parar. Cadê? Eu vi aqui. Cadê? Nós tínhamos uma fiel participante da nossa comunidade, padre, que perdoou o assassinato do filho. Agora ela está no céu, Dona Vitalina. Que Deus a tenha grande exemplo de nossa fé. Isso mesmo, Mara Ruth. Tá vendo? Um exemplo belo que vocês têm na comunidade, né? Que hoje, falecida, já está nos céus, né? Nós acreditamos nisso, né? Então, que belo exemplo, né? Que belo exemplo mesmo. Ô, Osvanilda, padre, se tem uma pessoa que se prejudica a gente sempre com o nosso... É amar da forma mais bela, mais sublime. É rezar por ela. Olha o que Jesus disse no Evangelho aqui, né? Jesus disse o que no Evangelho? Amem os seus inimigos e rezem por aqueles que vos perseguem. Se há uma perseguição, se há uma pessoa que te faz mal, reze por ela, reze pela conversão dela. E assim você também vai se convertendo. Ao olhar para essa pessoa, sempre reze pedindo a conversão dela e a sua conversão. Que você possa olhar para essa pessoa e sentir por ela amor. Um amor de misericórdia, um amor pela situação que ela está vivendo ou pelo que você está vivendo com ela e poder amar. Sim, Patrícia, com certeza, com certeza. O amor transforma. E é o amor. Se o mundo compreendesse esse amar que o Evangelho nos ensina, nós seríamos um mundo
Nós temos que despertar para isso, que amar é nós precisamos despertar para isso, né? Que amar é decisão, não é amar quando me convém, mas é uma decisão diária que nós temos que ter. Né? Ok, meus irmãos e minhas irmãs, eu tô vendo aqui. Eita, que eu acho que travou um pouquinho, né? Não tem problema não, mas depois dá para acompanhar. Meus irmãos e minhas irmãs, então é isso, né? Vamos concluindo a nossa tarde, nossa reflexão do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento neste momento. De forma especial aqueles que estão doentes em casa, nos hospitais, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão aniversariando no dia de hoje, seja de vida, seja de matrimônio. Também sobre os nossos irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo neste momento. Também rezando e pedindo a bênção de nosso bom Deus sobre aquelas pessoas, sobre os objetos que estão sendo apresentados neste momento. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Amanhã, 3 horas da tarde, não se esqueçam, 3 horas da tarde estaremos aqui de novo, rezando o texto da misericórdia e em seguida falando do Evangelho do dia. O Padre deixa aqui um abraço carinhoso a todos vocês e nos vemos amanhã, tá bom? Tchau. E aqueles que não conseguiram acompanhar toda a meditação hoje, pode acompanhar daqui a pouco, vai estar no meu Instagram. É só você entrar no meu Instagram que você consegue acompanhar toda a live de hoje, que fica gravado lá. Também no Spotify fica o Evangelho do Dia meditado também. E também no nosso canal do YouTube, tá bom? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe. Até mais, tchau!